Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos nesse vídeo resolver aí 6 questões lá da semana 7 da disciplina de cálculo numérico da turma da Univesp, que está fazendo essa disciplina no ano de 2022, né? O pessoal que está fazendo essa disciplina no ano de 2022, a maioria é da turma da matemática do ano de 2020, ingressantes de 2020. Foi o ano que eu também ingressei aí na Univesp. Essa semana 7 da disciplina de cálculo numérico trata sobre métodos numéricos para se encontrar raízes de funções, tá? Então aqui vão ser 6 questões tratando sobre métodos para se encontrar a raiz de uma função. Vamos começar antes de mais nada, falar o que é a raiz de uma função. A raiz de uma função é o seguinte: eu tenho uma função f de x, eu quero saber qual o valor de x que zera essa função. Então esse valor de x a gente chama de raiz da função. Graficamente, o que isso significa? Se eu pegar aqui o gráfico, aqui ó, vamos pegar um plano cartesiano, x, y, vamos pegar uma função aqui ó. Tem essa função f de x. Graficamente, o ponto que zera a função é o ponto que corta o eixo x. Esse daqui vai ser a raiz da minha função. Tudo bem? Aí a gente tem vários métodos. Um dos métodos é o método de Newton-Raphson. Como que é o método de Newton-Raphson? Vamos só desenhar aqui, ó. Desenhar aqui, ó. Uma outra função. Vou pegar essa função aqui. E eu quero, o método Newton-Raphson quer descobrir qual que é a raiz dessa função. Tá? Aí você pode falar assim, professor, descobrir a raiz de função é muito fácil. Pega, por exemplo, lá a função f de x igual 4x menos 8. Fácil descobrir a raiz dessa função. Você zera a função, você passa esse menos 8 para o outro lado, o 8 positivo, você passa esse 4 dividindo, 8 dividido por 4 é 2. Olha só como que é fácil. Verdade, ó, 4 vezes 2 é 8, 8 menos 8 é 0. O x igual a 2 é o valor que zera a função. Essa é a raiz. Mas função do primeiro grau é fácil resolver a raiz, achar a raiz. Só igualar a zero, achar a equaçãozinha do primeiro grau. Achar a raiz de uma função do segundo grau também é fácil. Você usa a Bhaskara, beleza, encontrou. Mas aí tem funções polinomiais do terceiro, quarto, quinto grau, como que você vai encontrar a raiz? Ou de funções não polinomiais também, tá? Por quê? Porque tem funções que é muito difícil você encontrar a raiz por um método direto. Esse daqui é um método direto para você encontrar a raiz. Tem algumas funções que é muito difícil você encontrar através de um método direto. E tem algumas funções que é até impossível. Se você estiver procurando, por exemplo, a raiz de uma função polinomial com grau maior que 5, tá? Uma função completa de grau maior que 5, você não vai encontrar nenhum método direto que você encontra a raiz. Aí você tem que apelar ali para os métodos numéricos, tá? O método Newton-Raphson é um desses métodos numéricos para encontrar a raiz. Então é o seguinte, como que funciona o método de Newton-Raphson? É o seguinte, eu tenho lá minha função, eu quero encontrar esse valor, não sei qual é esse valor. Aí eu vou dar uma aproximação. Vou pegar lá um x0. Esse x0 aqui vai ser uma aproximação para a raiz. O que eu faço com esse x0? Eu vou pegar e ver qual que é o valor da função nesse x0, que vai ser o f de x0, tá? O f nesse x0. E aí eu vou pegar a reta tangente ao gráfico dessa função f de x nesse ponto aqui x0, f de x0. Aí eu preciso da derivada. Aí se eu pegar a derivada, eu consigo encontrar a reta tangente. Beleza, encontrei a reta tangente da f de x nesse ponto. Essa reta tangente, eu vou calcular qual que é a raiz dessa reta tangente, ou seja, qual que é a intersecção dessa reta tangente com o eixo x. Isso daqui vai ser a minha próxima aproximação. Eu tinha o x0, virou o x1. Aí o que eu faço? Eu repito. Eu pego esse x1, calculo o valor dessa x1 na função f, né? Ou seja, o f de x1, e calculo aqui a derivada que passa por esse ponto aqui, ó. E aí eu vou ter ali o x2. Então tem o x0, depois x1, depois x2, depois x3. Por quê? Esse método de Newton-Raphson é baseado, na verdade, é um dos métodos
das aproximações sucessivas. Se a gente vai vendo, a gente vai aproximando sucessivamente cada vez mais perto da raiz que a gente está procurando. Por isso que é o baseado ali no método das aproximações sucessivas. Tudo bem? Esse é o método de Newton-Raphson para você ir procurando dessa forma, chegando cada vez mais perto da raiz que você está procurando da função. Olha o exercício 1. No cálculo numérico, o método Newton-Raphson, desenvolvido pelos cientistas Isaac Newton e Joseph Raphson, tem por objetivo estimar as raízes de uma função. Para isso, escolhe-se uma aproximação inicial para a função, que a gente viu. Tem que escolher uma aproximação inicial para a função. Diante desse contexto, é correto afirmar que... Agora eu vou mostrar duas frasezinhas que estavam lá no slide da professora. Ó. O método de Newton-Raphson se mostrou... Essas duas informações vão ser importantes também lá para a última questão, tá? A primeira e para a última. O método de Newton-Raphson se mostrou de fato mais eficientes. A gente vai ver vários métodos para calcular raiz. O método de Newton-Raphson se mostrou de fato mais eficiente que os demais na maioria dos cálculos. O método de Newton-Raphson em geral converge muito rápido e por isso é mais amplamente utilizado. Agora olha só as alternativas. O método de Newton-Raphson não é utilizado no cálculo numérico, a gente viu que é um dos mais utilizados, né? O método de Newton-Raphson em geral não converge, a gente viu que converge. O método de Newton-Raphson em geral diverge, não, está errado. O método de Newton-Raphson em geral diverge, não, em geral converge. O método de Newton-Raphson em geral converge muito mais rápido se comparado ao método de Gauss-Seidel e por isso é mais amplamente utilizado, verdade? Tá? Ele converge mais rápido que os demais métodos e por isso ele é amplamente mais utilizado, tá? Primeira questão, essa é a resposta. Segunda questão, eu falei que o método de Newton-Raphson é um dos métodos ali das aproximações sucessivas. Vamos ver uma questão sobre as aproximações sucessivas. Ao longo dos anos, passamos a entender que existem diversas vantagens ou desvantagens ao se aplicarem métodos relacionados ao cálculo numérico, uma vez que a evolução dessa metodologia matemática tem estado em constante evolução nos últimos séculos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das vantagens do método das aproximações sucessivas em relação ao método da dicotomia. Tá? O método da dicotomia eu não vou explicar nesse exercício. No próximo exercício eu explico o que é o método da dicotomia. Mas vamos pegar aqui uma frase que está lá no slide também da professora. Ó. Uma vantagem do método das aproximações sucessivas é que funciona muito bem para raízes de multiplicidade par, o que não ocorre com o método da dicotomia. Olha o que diz a questão A. Uma das vantagens relevantes ao método das aproximações sucessivas é ele funcionar de maneira expressiva para as raízes de multiplicidade par, o que não ocorre com o método da dicotomia. Exatamente o que está escrito lá no slide é o que tem aqui. Ó. Então, certo é essa questão aqui. Tá? Agora sim, vamos ver o que é o método da dicotomia. Vamos ver a terceira questão e eu vou explicar o que é esse método da dicotomia. Já é de se esperar que esse método da dicotomia seja para calcular a raiz. E é. Dentre as metodologias aplicáveis no cálculo numérico, temos a famosa dicotomia. Porém, para que essa hipótese de metodologia seja válida e real, temos uma regra estruturada para f de x, uma hipótese para avaliar o método da dicotomia. Qual das alternativas a seguir corresponde à correlação correta? Antes de resolver ela, vamos ver aqui um caso, fazer um desenho de uma raiz de uma função, tá? A gente tem aqui o yx. Se a gente pegar aqui uma função, tá? Beleza. Uma raiz é o ponto que corta eixo x. Como que eu sei que no intervalo tem uma raiz, né? Que a gente fala isolar raiz. No intervalo, a função tem uma raiz. Como que eu posso afirmar? Eu posso afirmar se eu tenho aqui um intervalo a e b. No intervalo, num dos extremos, ela é positiva. Por exemplo, aqui no A, eu sei que o valor da função é positiva. E aqui no B, eu sei que o valor da função é negativo. Ou seja, tem sinais diferentes, tá? Se no A é positivo, no B é negativo. Ou se no A é negativo, o B é positivo. Tem sinais diferentes. O importante é isso. E a minha função tem que ser contínua. Se isso acontecer, então posso ter certeza que nesse intervalo vai ter uma raiz. Por quê? Se não for contínua, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a função, vir aqui, pulo, não é contínua, eu posso pular. Beleza? Mas, se acontecer essas coisas, a função é contínua e
nos meus extremos aqui da minha que eu estou trabalhando, o valor da função é diferente, ou seja, num extremo é positivo e no outro é negativo, ou o contrário, eu tenho certeza absoluta que entre esses dois pontos A e B vai ter uma raiz, porque para chegar daqui até aqui de forma contínua, uma hora vai ter que passar pelo eixo X, concorda? Então, com certeza, uma hora vai ter que passar pelo eixo X. Aí eu vou ter minha raiz aqui, tudo bem? O que o método da dicotomia faz? O método da dicotomia faz o seguinte, ó. Ele pega esse intervalo aqui, ó. Eu tenho um intervalo aqui AB. Eu sei que num é positivo, no outro é negativo. Por exemplo, no A é positivo, no B é negativo. Aí eu pego o ponto médio desse intervalo. Ele vai pegar aqui esse ponto médio. E vai ver nesse ponto médio se a função é positiva ou negativa no ponto médio. Se você pegar aqui nesse ponto médio, ó, a função está abaixo do eixo X. Vai ser negativa. Então aqui, como do ponto médio até o B é negativo, eu já não sei se tem raiz aqui. Pode ser que tenha, tudo bem? Mas o importante é, eu tenho certeza que aqui entre A e o ponto médio vai ter uma raiz, tá? E aí, o que eu faço? Então, eu já não procuro mais, ó, eu excluo essa parte. Aí, agora eu vou procurar minha raiz nesse intervalo, que é que eu sei que eu vou ter nesse intervalo. Aí, o que eu vou fazer? Esse novo intervalo eu divido no meio de novo. E aí, eu vou dividindo o intervalo no meio, vendo onde que está a raiz, e vou se aproximando cada vez mais, cercando a raiz, né? Vou se aproximando cada vez mais da raiz. Esse é o método da dicotomia. Mas para ele funcionar tem que acontecer isso, né? A função tem que ser contínua, é a hipótese, né? E nos extremos tem que ser valor diferente da função. Então, olha só nessa questão, ó. Qual das alternativas a seguir corresponde à correlação correta? F de x deve ser composta por números imaginários? Não, né? F de x deve ser contínua? Verdade. E o sinal deve ser trocado no intervalo que contém a raiz isolada? Verdade, ó. Aqui no intervalo que a gente isolou a raiz, o sinal tem que ser trocado. Se num extremo é positivo, no outro é negativo, ou vice-versa. Beleza? Essa é a resposta correta da questão 3. F de x não pode ser contínua? Tem que ser contínua. F de x deve ser negativo? Não, na verdade tem que ser o sinal trocado, né? Tem que ser uma parte positiva e uma parte negativa. F de x deve ser composta por números não reais, né? Não. Beleza? Essa é a terceira questão. Vamos aí para a quarta. Aqui, ó. O que eu acabei de falar estava lá no slide da professora, né? O método da dicotomia, para ser aplicado, exige que a função f de x seja contínua e troque de sinal no intervalo que contém a raiz isolada. Questão 4. Quando pensamos no método das aproximações sucessivas, sabemos que esse é um método iterativo e se são verificadas as hipóteses do teorema do ponto fixo. A sequência das integradas converge para a raiz. Porém, existem condições que não atendem a essas hipóteses. Qual das alternativas a seguir condiz com as hipóteses necessárias? Então, vamos lá. Na próxima questão, eu vou explicar o que é ponto fixo e qual que é a relação do ponto fixo com a raiz, calcular a raiz de uma função. Achar o ponto fixo e achar a raiz tem uma relação, tá? Aqui são métodos para encontrar a raiz. No próximo exercício eu vou falar, explicar um pouquinho o que é ponto fixo e a relação com encontrar a raiz, tá? Mas no caso dessa questão, ela fala das hipóteses lá do teorema do ponto fixo. E aí o que eu mostrei aqui, ó, aqui tem um teorema do ponto fixo. E aqui tem 3 hipóteses, tá? Ó, seja alfa uma raiz de uma função f isolada no intervalo AB e seja uma função tal que... Ó, olha só isso daqui, ó, a função de alfa é igual a alfa. Isso é ser ponto fixo, tá? Isso é ser ponto fixo. F de x ser igual ao próprio x. Isso é ser ponto fixo. A função no ponto alfa é o próprio alfa. Por exemplo, vamos pegar uma função aqui. Eu vou pegar uma função x quadrado, tá? F de x igual a x quadrado. Se você pegar, por exemplo, f de 3, f de 3, vai ser 3 ao quadrado é 9. Então, f de 3 é 9. Isso é ponto fixo? Não, porque o f de 3 não é o próprio 3, é 9. Mas, se você trocar, em vez de você calcular f de 3, você calcular o f de 1, quanto que é 1 ao quadrado? É 1. Então, f de 1 é o próprio 1. Ó, se você colocar 1, a resposta vai ser 1. Ponto fixo, tá? F de 1 é o próprio 1. Ou se você calcular o f de 0, quanto que é 0 ao quadrado? É 0 também. F de 0 é o próprio 0. Ponto fixo. Isso é ser ponto fixo, tá? F de um valor é o próprio valor. F de 0 é o próprio 0. F de 1 é o próprio 1. Isso é ser ponto fixo.
Aí, continuando, a gente tem lá 3 condições, 3 hipóteses, tá? O que eu vou chamar atenção é essa daqui, tá? O K é igual o máximo, vai o maior valor, né? O máximo do módulo da derivada de x, ele tem que ser menor que 1 para todo x nesse intervalo AB. Aí, se acontecer essas 3 condições, né? Então, x0, um chute inicial intervalo, a sequência das iteradas geradas converge para a raiz alfa, beleza? Então, tem que ter essas 3 condições. E essa condição tem que satisfazer pelo teorema. Olha só o que ele fala. Qual das alternativas a seguir condiz com as hipóteses necessárias? A convergência do método depende desse máximo do módulo da derivada, beleza? Mas caso o resultado não seja significativo, isso não inviabiliza a aplicação. Na verdade, caso não seja significativo, inviabiliza, porque é necessário que esse valor seja menor que 1, né? Ele fala que não inviabiliza. Inviabiliza. Ó, a convergência do método depende também desse K, que é o máximo do módulo da derivada. Depende também, ó, tem 3 coisas, mas depende também disso, beleza. Uma vez que o valor resultante desse K é fundamental para a aplicação da metodologia, verdade. O valor desse K é fundamental, né? É uma das condições para o teorema do ponto fixo. A convergência do método interfere no valor, mas isso não é determinante. Sim, é determinante. A convergência do método não depende. Depende. A convergência do método independe do valor, né? Depende. Beleza? Essa é a resposta certa. Próxima questão 5. Aí fala o seguinte. Quando pensamos no teorema do ponto fixo, temos de atender a algumas condições para garantir as convergências das iteradas do método das aproximações sucessivas. Dito isso, quais são as condições que devem ser atendidas para o teorema do ponto fixo seja válido? Então, olha só, como que eu calculo o ponto fixo? Porque o que é o ponto fixo? É o valor da função f de x que dá o próprio x, tá? Então, a gente vai pegar o f de um x e dar o próprio x. O que é isso geometricamente? Geometricamente é o seguinte, ó. Eu tenho aqui o plano cartesiano. Eu vou pegar uma função qualquer aqui. Uma função f de x. E aqui eu vou pegar a reta y igual a x. Essa reta y igual a x é a bissetriz aqui do primeiro e terceiro quadrante, tá? Vou pegar essa reta aqui, y igual a x. E vou calcular, essa reta y igual a x é o seguinte. Qualquer ponto que tiver na reta, o x e o y é igual. Então a reta pega o x1 e leva no y1. Pega o x2 e leva no y2. Pega o x3 e leva no y3. Então, se você pegar a intersecção aqui da função com essa reta, exatamente nesse ponto, a entrada que você tiver vai ser exatamente a saída, tá? Vamos pegar um exemplo, tá? Vamos supor que aqui é 3. Se a entrada for 3, aqui vai ser 3. Ou seja, você vai ter o valor que o f de x vai ser igual ao próprio x, ponto fixo, né? No exemplo que eu dei 3, eu peguei da cabeça 3, tá? Podia ser qualquer coisa. F de 3 vai ser 3, tá? Mas o importante é, não pensa no número, isso é só um exemplo. O importante é, se você pegar a intersecção do gráfico da sua função f de x com essa reta y igual a x, essa intersecção vai ser justamente o valor da função que dá a mesma resposta. Tipo, f de x dá o próprio x, tá? Ou seja, é o ponto fixo da função. É assim que a gente encontra o ponto fixo, igualando a função com essa reta y igual a x. Olha o que ele fala. Para determinar ponto fixo de uma função, é obrigatório determinar as abscissas da intersecção. Não a intersecção com as abscissas, né? Tá errado. Para determinar os pontos fixos de uma função, é necessário encontrar os valores máximos e mínimos? Não. Para determinar os pontos fixos de uma função, é necessário encontrar as intersecções da função f de x com a bissetriz y igual a x. Verdade. Eu tenho que encontrar as intersecções da minha função f com essa bissetriz y igual a x. Verdade. O outro. Para determinar ponto fixo de uma função é necessário encontrar as raízes da função. Ó, para determinar os pontos fixos de uma função é necessário encontrar as raízes da função f, da própria função. A gente vai ver que para encontrar o ponto fixo dá para a gente usar algum método para encontrar raiz de uma função, mas não vai ser a raiz da própria função, vai ser uma outra função, tá? Aí vai ser a relação de ponto fixo com raiz. Para determinar os pontos fixos de uma função, é necessário determinar o ponto de convergência entre as raízes. Não. Agora sim, qual que é então a relação de um ponto fixo de uma função com calcular a raiz? Vamos pegar uma função f e vamos supor que eu estou procurando o ponto fixo dessa função. Ou seja, eu quero encontrar qual que é o x
que o f de x é o próprio x, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x e passar para esse lado subtraindo, que ele está sem sinal e tentar somando, né? Então esse x passa para esse lado menos x, do outro lado não sobrou nada, sobrou zero. Aí eu vou pegar uma outra função, vou criar uma função f-zona. Essa f-zona vai ser a fzinha menos o x, tá? Ó, exatamente isso, ó, desse lado, fzinha menos x. Eu posso trocar esse fzinha menos o x pela f-zona, que é exatamente o que eu chamei ela. F-zona igual a zero. Então, olha só, se o x é o ponto fixo dessa fzinha, significa que o x vai ser a raiz dessa f-zona, onde a f-zona é igual a fzinha menos o x. Tudo bem? Essa é a relação de ponto fixo com raiz. Então, se o x é o ponto fixo dessa função fzinha, quer dizer que esse x também vai ser a raiz dessa f-zona, onde essa f-zona é igual a fzinha menos x. Então, dá para relacionar os métodos de encontrar raiz com o método de encontrar ponto fixo. Tudo bem? E vamos para a última questão. Ó, em nossos estudos, verificamos diversas equações que podem ser aplicadas em cálculo numérico para que possa obter a resposta desejada. Assim, a seguir, assinale a alternativa que corresponde à metodologia mais eficiente frente aos cálculos realizados. A gente viu lá na primeira questão, né? Olha só, vou até repetir a frase, ó. O método de Newton-Raphson se mostrou de fato mais eficiente que os demais na maioria dos cálculos. Então a resposta aqui é Newton-Raphson, tá? Com isso a gente finaliza aí a semana 7, espero que tenham gostado. Lembre-se, se você não assistiu, tem lá também a live que a gente fez de preparação, de revisão para a prova de cálculo numérico, e no final da live a gente fez a correção das atividades avaliativas da semana 6, e assim com esse vídeo que eu estou acabando de gravar da semana 7, aí a gente finaliza essa parte de cálculo numérico, das atividades avaliativas, da live de revisão. Espero que vocês vão bem na prova. Bons estudos a todos.